É a sua quarta candidatura à presidência da República. Em 2018, o senhor foi muito bem, ficou em terceiro lugar, quase 13% dos votos. No entanto, nunca conseguiu passar para o segundo turno. Por que o senhor acredita que dessa vez será diferente? Porque eu sou brasileiro e não desisto nunca, né? Seria a frase mais rápida para eu me livrar, né, dessa indigência eleitoral. Deixa eu dizer para vocês, uma candidatura majoritária, ela tem uma naturalidade. Ou ela não é natural, ou ela é natural. E eu sou contemporâneo de alguns fenômenos, né? O fenômeno Fernando Henrique /Real. Então, o Fernando Henrique não se elegia deputado federal. Nós éramos do mesmo partido, ajudei a criar o PSDB, e o nosso candidato era o Tasso Gereissati, que tinha montado a equipe do Plano Real, e eu era o único governador do PSDB, nem idade tinha para ser candidato, e o candidato natural era o Tasso. Anunciado o Plano Real, o Fernando Henrique sentiu que o vento tinha soprado para ele, rasteira no Tasso, vira presidente da República. Na sequência, o colapso, não é, do Real, ali na virada da reeleição do Fernando Henrique, abriu caminho para o Lula, que é um fenômeno absolutamente, não é, exuberante, para ficar numa palavra neutra. Exuberante para o bem e para o mal. O Lula hoje é uma pessoa sobre quem todo mundo tem opinião, ou adora, ou odeia, enfim, mas ele é o fenômeno da temporada, quando eu amadureço para a vida pública brasileira, nacional, depois da minha experiência como prefeito de Fortaleza, governador de estado, enfim, deputado 2 vezes, e agora, em 2018, era uma naturalidade a minha candidatura. O Lula percebeu isso e resolveu trabalhar para me isolar e ganhar as eleições para o Bolsonaro, que na cabeça dele, que é um malicioso, é um homem esperto, eu não estou me queixando. Ministro Jobim, meus cumprimentos, estando esse grande brasileiro numa sala, eu preciso destacar a sua presença. O homem de 7 instrumentos, não é? Nos poderes todos. São merecidas as palmas às quais eu me associo. Enfim, e o Lula, então, conspirou para que o Haddad, que tinha acabado de perder as eleições no primeiro turno, para nulos e brancos, e em todas as urnas de São Paulo, fosse o candidato a presidente da República, numa eleição cuja força dominante era o antipetismo. Pudera, a maior crise econômica, que é essa que está aí, associada à generalização da corrupção percebida na população como elemento central, orgânico do modelo de poder, ainda que, na minha opinião, o Lula não tenha tido o devido processo legal, como depois o Supremo Tribunal Federal confirmou aquilo que eu vinha dizendo desde a origem. Agora é minha vez. É simples assim. E assim, eu estou delirando? Não, não estou delirando. Primeiro, nós temos que a reeleição é um mandato de 8 anos com um plebiscito no meio. É tão desigual a condição da disputa num país como o nosso, que copiamos dos Estados Unidos, isso também é verdade lá, sem a vulgaridade brasileira, que o mandato de 8 anos tem um plebiscito no meio. Isso é a reeleição. Pela primeira vez na história brasileira, vimos lá nos Estados Unidos com Jimmy Carter, por exemplo, esse plebiscito parece ser hostil ao atual presidente, numa proporção que hoje, lendo um consolidado dos levantamentos, para quem tem a experiência longa que eu já tenho, numa proporção de 75 a 25, e com tendência para um plebiscito de 80 a 20 contra o atual presidente. Isso é o que está posto daí. O Lula, que é 100% conhecido, adorado, amado, enfim, captura, na melhor hipótese, 45, 48. Portanto, se for 75 a 25 e ele capturar 45, tem 30% do eleitorado brasileiro que, como primeira atitude, diante de um quadro completamente artificial, em que só prestamos atenção nisso, os políticos, os jornalistas e os banqueiros que querem sinalizar, né, antecipar cenários para ajudar os seus clientes, especialmente os estrangeiros que ficam com dificuldade, como é isso aí no Brasil e tal, não é serviço fácil. Mas se vocês olharem o que eu estou querendo dizer, em fevereiro de 2018, toda a elite brasileira tinha feito um consenso ao redor do Geraldo Alckmin, que no fim da eleição perdeu para mim em São Paulo. Por quê? Não é defeito dele. A eleição tem uma naturalidade, eu dizia, e concluiu com isso. E a naturalidade desta eleição não é o que parece ser hoje um movimento antibolsonarista, que encontra o Lula, nesse primeiro momento, como mais viável. Por quê? Porque a situação econômica e social do país vai exigir um debate consistente sobre as causas da doença socioeconômica que atinge 90% do povo em maior ou menor intensidade, mas que 70% da força de trabalho do país ou está na mais selvagem informalidade, trabalhando 70 horas semanais contra uma renda média de R$ 1.800,
sem nenhum direito a nada hoje e na perspectiva de chegar na velhice sem nenhuma cobertura previdenciária. São 70 milhões de pessoas. E homens de Estado devem se preocupar com isso. A fome atinge 129 milhões de brasileiros. O desemprego aberto chega a perto de 13 milhões de pessoas no Brasil. Uma de cada 4 crianças apenas no Brasil faz as 3 refeições. E o povo vai pedir uma compreensão estratégica disso e vai identificar. E aí, desculpe a falta de modéstia, isso é muito mais uma tragédia brasileira, mas a única pessoa, isso é ruim para o Brasil, devia ser todos nós, que tem um livro escrito propondo com começo, meio e fim, um diagnóstico bastante claro da crise brasileira, com uma terapêutica muito explícita, que tem coragem de desagradar determinados grupos de interesse legítimos da vida brasileira, como o meio financeiro, sou eu. Isso é uma tragédia para o Brasil, mas eu, neste momento, acredito que eu sou o olho em terra de cego. Então a chance é a maior da minha vida. O senhor vai ter que se defrontar com 2 grandes fenômenos, né? Um à esquerda, Lula, um à direita, Bolsonaro. Vamos falar então um pouco do seu projeto, depois a gente volta para a política, ministro, porque quando o senhor lançou essa candidatura, o senhor falou num projeto, em lançar um projeto nacional de desenvolvimento, que passa necessariamente por rever ou acabar com o teto de gasto. Quero que o senhor explique isso melhor para a gente, mas é uma guinada na atual política econômica, começou com Temer, foi seguida e talvez aprofundada por Paulo Guedes. Como funcionaria exatamente esse projeto nacional de desenvolvimento? Um político deve ser avaliado numa sociedade madura pela sua prática, porque retoricamente até o Moro é capaz de fazer um discurso interessante, como eu suponho que ele tentou fazer aqui entre os senhores. Eu digo isso porque a gente tem que ter limites. Não, ele acabou de dizer que o Nordeste brasileiro tem uma vantagem muito grande, porque tem muito sol, mas infelizmente esse sol estabelece que o Nordeste é árido. A minha vontade foi ligar para ele e perguntar se ele aprendeu tudo isso sozinho, ou se perguntou para alguém. Enfim, mas deixa eu dizer para vocês, a prática é que deve ser perseguida. De novo, eu estou me apresentando com muita vontade de ser ouvido. Eu sei que o ambiente não é propriamente simpático para mim, mas eu acho que nós precisamos estabelecer uma relação de restaurar a autoridade moral, em que os políticos merecem respeito, não porque a gente concorda com eles, mas porque eles não mentem, não enganam, não prometem o que não vão fazer. Então eu estou me apresentando, eu sou ex-governador do 8º estado brasileiro, de onde saí com o maior nível de aprovação entre todos os governadores do país, nem um dia de déficit. Ao contrário, naquela data, recebi de um grande brasileiro, Tasso Gereissati, o estado arrumado, com algo ao redor de 18% de receita corrente líquida livres para investimento. Eu fiz um punhado de providências ali, deixei o Estado com 36,5% de receita corrente líquida para investimento. Só que ao invés de eu gastar por conta, eu peguei 3% desse investimento e, sem anunciar, comprei com deságio de 34%, 100% da dívida mobiliária do Estado do Ceará, com 15 a 20 anos de antecedência. Isso mesmo que os senhores ouviram e as senhoras, eu comprei e paguei a dívida do Ceará, a dívida mobiliária que quebrou São Paulo, que quebrou o Rio de Janeiro, que quebrou Minas Gerais, que quebrou o Rio Grande do Sul, que estão até hoje nessa situação, que levou o Banespa à bancarrota, que foi eu que fiz a intervenção. Eu fui ao mercado e paguei com 15 a 20 anos de antecedência, livrando o Ceará dessas oscilações malucas dos juros que chegaram. Estávamos conversando com o André agora, eu era ministro da Fazenda para fins de plantação do real, o juro real era 20%. E o Ceará ficou protegido e há 30 anos nós não falamos em desequilíbrio fiscal. Eu já tinha sido prefeito de Fortaleza. Na minha administração, Fortaleza tinha 3 administrações que me antecederam com funcionalismo atrasado 3 meses. Fortaleza nunca houvera pago o 13º salário. Eu, em 3 meses de administração, paguei 6 folhas de pagamento. E fiz também um ajuste absolutamente pesado, em que, por exemplo, 17 mil pessoas foram demitidas. Então, a austeridade fiscal é um valor absolutamente central, mas a população brasileira é enganada sistematicamente por um tipo de discurso político que quer, entre nós, criar uma espécie de jabuticaba. Onde é que a gente se protege para saber se a gente está errado nessas coisas? Eu estava te perguntando, Amanda, onde é que existe na literatura? Qual é o autor? Os mais especialistas do mundo, os mais audaciosos, os mais conservadores, quem defende um teto de gastos com status constitucional por 20 anos, que exclui dos 4 trilhões e 800 bilhões do orçamento, exclui
3 bilhões, que é a rolagem de dívida e amortização, pesa sobre 1 trilhão e 800, sendo que as despesas correntes com o servidor e previdência estão aumentando acima da inflação, remanescendo, portanto, a retórica do teto, deprimindo o orçamento de investimento do país a zero. E aí nós não conseguimos entender porque, pela primeira vez, o Brasil tem uma década inteira, pela primeira vez em 120 anos de estatística, o Brasil cresce zero. Porque o papel do investimento público, não só diretamente para dar eficiência, produtividade sistêmica à economia, que a produtividade brasileira está indo para o resto do chão, está despencando, economia do conhecimento, mundo digital, nós estamos ouvindo falar isso como se fosse um filme de ficção científica, e nossa economia está indo para o brejo, completamente indo para o brejo, a economia real do Brasil, por conta dessas ineficiências. Portanto, veja, como é que a gente faz no Ceará? Eu vou dar exemplo, porque eu gostaria de, se vocês aceitarem me ouvir, eu preciso, para além da minha palavra, mostrar um exemplo. Como é que o Ceará trata esse assunto? Nós excluímos o investimento do teto. Então, o teto de gastos no Ceará existe, já faz tempo, e ele apenas é um coadjuvante para proteger a decisão política da exacerbação corporativa que pode explodir um motim da Polícia Militar de Minas Gerais, lá com um governador que tem uma retórica extremamente conservadora, em linha com essas coisas todas, com essa retórica, e que prometeu que ia dar 49% e não deu, porque Minas está liquidada, está falida. Então, no Ceará é o seguinte, tem um teto de gastos, mas o investimento é livre dele. E aí a gente tem hoje, acreditem, examinem, vão no Google, o maior investimento per capita do Brasil, pode? Eu sei que no imaginário de todos aqui, o Ceará é uma periferia meio irrelevante. Nós somos o 8º estado em população e somos o primeiro estado brasileiro em investimento per capita. Sob o ponto de vista nominal, e encerro para dar exemplo, nós somos o 3º investimento nominal do país. Isso repercute, nossa segurança pública multiplicou o efetivo por 3, nossa educação é a melhor do Brasil, o piso que agora o Bolsonaro, fazendo cortesia com o chapéu alheio, aumentou em 33%, já foi implantado no Ceará. Sobral, a minha cidade, tem o melhor IDEB do Brasil, que é onde a gente começou esse experimento. O fundo de pensão do servidor público do estado do Ceará é superavitário. Ministro... Por isso que eu tenho coragem de ser candidato a presidente do Brasil. Na hora que a gente impuser um mínimo de equilíbrio, racionalidade na política brasileira, esse país vai ser uma coisa absolutamente extraordinária pelo pulso que nós temos de vocação empreendedora. Se a gente desinterditar essas loucuras que estão fazendo com a nossa imagem no estrangeiro, o descuido no relacionamento com as grandes potências, enfim, tudo isso está por ser resolvido, mas o Brasil tem como resolver, mas não será com jabuticaba.